E o fim do mundo começou. Muitos de vocês viram a notícia de que a lua tá enferrujando e tá criando uma cor igualzinha do sangue. Essa notícia saiu até na NASA, dá uma olhada aqui. Nos polos da lua, onde já se encontram índices de água concentrada, também foi detectada hematita, que é um óxido de ferro, mas não é qualquer tipo de óxido de ferro de ferrugem. A palavra hema significa sangue. Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão hemorragia interna, por exemplo, significa sangue, coisas relacionadas a sangramento. Aqui em Joel 2:31 fala bem assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus. Tá bom, a lua tá se tornando em sangue desde 2020, mas e o sol? Mancha solar cresce 10 vezes o tamanho da Terra em apenas 48 horas. E essa é a notícia antiga? Não, meu amigo, essa notícia é desse ano. Isso aqui já tem o tamanho da Terra. Você imagina isso aqui. E se está crescendo 10 vezes o tamanho da Terra em 48 horas, você imagina daqui a um ano. Guerras, fomes, tsunamis, terremotos, desastres, a gente sempre viu, a humanidade meio que já se acostumou com isso, né? Pandemias, mas os astros, a lua e o sol ser ferido dessa forma aqui, a gente nunca viu, isso é inédito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Pode voltar um pouquinho, no versículo 48 também. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quem achou pode ir dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Fala assim comigo: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Pode se sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, esse texto vai nos dizer que Paulo e Barnabé, quando eles vão pregar o evangelho naquela cidade, a palavra do evangelho começou a ser anunciada e a palavra do evangelho se espalhou por toda aquela região. O perigo, igreja do Senhor, é quando a palavra de Deus se espalha por toda a região. Sabe por quê? Alguma coisa acontece. E o texto vai nos dizer que quando a palavra de Deus se espalhou, aqueles homens começaram a perseguir Paulo, começaram a perseguir Barnabé. E assim, igreja do Senhor, não é diferente nos dias atuais. Muitas vezes, quando a palavra de Deus penetra em nosso ser, muitas vezes vai vir perseguição. Muitas vezes virá batalha, até mesmo dentro da nossa casa. Mas o texto nos diz que, porém, quando aqueles homens recusaram Paulo e Barnabé, sabe o que eles fizeram? Aquilo que Cristo disse: quando vocês forem enviados a uma cidade e rejeitarem a pregação do Evangelho, sacuda o pó dos seus pés contra eles, porque aquela cidade não é digna de vocês. E assim, Paulo e Barnabé fizeram. E algo me chama a atenção. O texto nos diz que mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles sendo afligidos, mesmo as pessoas indo contra eles,
o texto nos diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor quer na nossa vida, igreja do Senhor. Independente do que você esteja passando, independente da luta que você chegou aqui nesse lugar, nesta noite, o Espírito Santo de Deus é contigo. E se o Espírito Santo de Deus, Ele é contigo, então, meu irmão e irmã, não há o que temer. Se o Espírito Santo de Deus é contigo, é tempo de você se encher de alegria. Aleluia. Independente da circunstância, independente das adversidades. Glória a Deus. Alegre-se no Aleluia. Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos por um instante. O texto nos diz que após a perseguição, eles foram para outra cidade, da qual tinha um homem ali coxo, aleijado, que não andava. E quando eles encontraram aquele homem que não andava, eles olharam para ele firmemente e disseram: levanta, endireita os seus pés e anda. E aquele homem andou. Se Paulo e Barnabé tivessem desistido, aquele homem não teria sido curado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você desistir, muitas pessoas que seriam levantadas através de ti não serão. Mas aqueles que perseveram até o fim, eles recebem o novo de Deus. Aqueles que perseveram até o fim, pessoas são levantadas através da vida deles. Pessoas são curadas através da vida deles. Porque eles decidiram continuar, independente da circunstância, se alegrar no Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o mundo, Senhor, a todo instante quer nos entristecer, o mundo a todo instante quer nos angustiar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mas a nossa confiança, Pai, está no Senhor. Oh, Espírito Santo de vida, Espírito Santo de poder e de glória, a nossa confiança está em Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, cobre-nos, Senhor, com Teu sangue precioso e enche-nos com a alegria do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com a alegria do Teu Espírito Santo nesta noite. Oh, Espírito Santo de vida, Espírito Santo de poder e de glória, que nós possamos, Senhor, nos alegrar na Tua